Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Moriá. Você está no lugar certo. Estamos aqui mais uma manhã para aprender da Palavra de Deus, para batermos papo em torno da Palavra de Deus. E a ideia é que você, a sua família, a sua casa, sejam abençoados, desafiados e motivados a continuarem servindo ao nosso Deus e dependendo do Senhor. Hoje nós estamos seguindo a nossa série de bate-papo. Nós estamos falando em torno de vida em comunidade, a ideia de estarmos juntos servindo ao Senhor. E hoje o tema é muito legal. Nós vamos falar das crianças em comunidade, ou as crianças na nossa comunidade. E para falar com a gente hoje, nós temos uma convidada especial que eu vou deixar para a Daila apresentar. Está com a gente hoje também aqui na nossa bancada o Luther, que faz parte do nosso ministério, também infantil, faz parte do Ministério da Capelania Escolar. Então, hoje nós vamos falar como trabalhar com crianças, como realmente olhar para as crianças como parte do reino. Bom dia, Daila. Bom dia, Davi. Bom dia para a igreja. Bom dia para o Luther e para a Laísa. Laísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, poder participar com a gente. Queria que você contasse um pouco do que você faz hoje, no seu trabalho de capelania escolar, também na sua igreja. E conta para a gente como é que você foi chamada por Deus para trabalhar especificamente com crianças. Muito bem. Bom dia, né, para todos. É muito bom estar com vocês. Muito obrigada mais uma vez, Pastor Davi, pelo convite, Daila, Luther e todos os queridos da igreja que estão nos ouvindo. Meu nome é Laísa e eu trabalho com crianças já faz 7 anos, tanto na igreja como fora da igreja. Bom, hoje eu trabalho na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, com o Ministério das Crianças em 3 frentes. Na UCP, que é um ministério desenvolvido de sábado, né, que é muito lúdico, tem muitas atividades e brincadeiras, e é para trazer as crianças que não fazem parte da igreja também, né, que fazem parte da comunidade para dentro da igreja. Então é aquele momento que as crianças convidam os seus amiguinhos da escola para estarem na igreja, então a gente tem várias brincadeiras, várias atividades e a palavra de Deus. Eu trabalho também com o culto das crianças à noite, né, dentro do ministério da igreja, e atualmente esse segundo semestre eu comecei a trabalhar com o ministério online, né? Essa pandemia aí, ela fez a gente se reinventar e surgirem várias coisas, e na nossa igreja não foi diferente. E nós começamos a desenvolver um programa para criança específico, um programa online lá na Pinheiros TV. Então eu trabalho na roteirização, auxilio no roteiro do programa e também conto histórias bíblicas com objetos do cotidiano para as crianças. Então, através de objetos da rotina, eu uso esses recursos para contar histórias bíblicas. E fora da igreja, o meu ministério é desenvolvido com capelania e aulas. Eu trabalho no Mackenzie, em São Paulo, no Mackenzie Higienópolis, desde 2013. Eu trabalhei 4 anos e meio especificamente com capelania escolar. Aí eu atendia alunos desde a educação infantil até o ensino médio. A gente trabalhava com acampamento, com projetos sociais, tudo para mostrar o reino de Deus através dos serviços da capelania para os alunos que estudam nessa escola, que é confessional, mas que tem a grande maioria dos alunos que não são cristãos. Então era um trabalho muito em comunidade, né? De usar os recursos que a gente tem do dia a dia e da rotina para poder alcançar os alunos através de um contato primeiro de amizade, de proximidade, de objetivo em comum, e a partir daí a gente poder falar de Jesus e desenvolver esse vínculo. E a partir daí eu comecei depois desse trabalho com capelania, a dar aula de ensino religioso. Então atualmente a capelania tem o braço estendido dela dentro da sala de aula, né? E eu dou aula de ensino religioso para as crianças lá no Mackenzie de 3 a 6 anos. E aí é um trabalho diário, semanal, e em várias turmas, né? Uma vez por semana, Deus me dá a alegria e o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus aplicada dentro de um contexto pedagógico, que é um pouco diferente da proposta da escola dominical que a gente tem na igreja, que é mais voltado para as crianças filhos de crentes, né? Mesmo tendo também esse viés de evangelismo.
E tudo isso aconteceu na minha vida dessa maneira, eu vivo tudo isso hoje, porque um dia Deus, de maneira graciosa, através de um ministério de acampamento, que inclusive o pastor Davi e a Kate dirigiram por muito tempo, continuam envolvidos com o ministério de acampamento, né, há anos e anos. Foi em 2009, numa temporada de janeiro, no ministério de acampamento ABA, que Deus me chamou, inclusive, pastor Davi, eu não sei se você sabe, mas foi uma pregação que o Senhor pregou, que você pregou lá em Colossenses capítulo 3, do versículo de 1 a 4. Nesse dia Deus impactou meu coração profundamente, e através daquela temporada de acampamento Deus me mostrou com muita clareza de que nós somos chamados para fazer a vontade dele, né? Acima daquilo que a gente quer. E aí, quando eu era adolescente, me coloquei nas mãos do Senhor e ele então me conduziu para trabalhar com o ministério diretamente, né? Fiz IBEL, que é um instituto bíblico da Igreja Presbiteriana, né? Então, eu estava bem com 18 anos nessa época do acampamento, saí de lá, fui direto para o IBEL, e do IBEL eu recebi o convite para trabalhar com capelania lá no Mackenzie. Então, foi Deus que me mostrou o ministério com crianças e foi me mostrando ao longo do tempo do trabalho com capelania que quando a gente trabalha com criança, a gente alcança uma geração inteira. Porque não tem divisão de gênero, não tem divisão de tribos. Quando a gente vai para falar com adolescentes, já começam a ter esses perfis, essas diferenças. Não tem nicho nenhum. Você consegue alcançar todos de uma maneira igual, então é um alcance muito grande. E estudando um pouco mais, que nesse tempo que eu estou em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer 2 graduações lá, uma de publicidade e propaganda e uma em pedagogia. E estudando essa questão pedagógica, a gente vê o quanto a faixa etária das crianças, principalmente 3, 4, 5, 6, 7 anos, elas formam caráter nessa faixa etária. Então, formando caráter com conhecimento e uma formação bíblica, isso fica para a vida inteira, assim como a palavra de Deus diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha jamais se desviará dele, né? Biblicamente a gente já sabe disso e com as questões aí da comunidade, com a pedagogia, a gente reforça isso. Então, Deus foi me colocando nesse caminho e eu vi que era aqui que Ele queria que eu trabalhasse e desenvolvesse meu ministério, então eu estou nessa jornada faz 7 anos. É mais ou menos isso. Muito bom, Aísa. Uma coisa que me chamou a atenção agora, enquanto estava falando, é que você, de certa forma, mesclou o seu chamado missionário com o seu trabalho com as crianças, né? O trabalho infantil. E eu achei isso interessante porque nem sempre a gente vê essas coisas de mãos dadas. A gente pensa em missões como alcançar os perdidos e as crianças como se não fossem perdidas, digamos assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você entendeu que você trabalhar na escola e também na igreja, pelo que você falou agora, é também um trabalho missionário? Lá na igreja e na escola também, a gente toma um cuidado de exercer de contar as histórias bíblicas e de uma maneira cristocêntrica, tendo uma aplicação cristocêntrica, porque o que acontece muitas vezes dentro da igreja, e é realmente um erro que a gente acaba incorrendo de forma inconsciente, a maioria das vezes, é por ver uma criança responder de maneira assertiva todas as perguntas bíblicas. O que Jesus é? O Salvador. Saber João 3,16 de cor. Então a gente já subentende que essa criança entendeu realmente o plano da salvação e está salva, mas a gente não pode garantir isso, né? Então a gente tem que trabalhar constantemente no crescimento e desenvolvimento espiritual dela, mas também sem deixar de continuar evangelizando, para que ao longo do tempo a gente possa ver os frutos de salvação na vida dessa criança, né? Mas uma resposta afirmativa não significa que ela já foi salva. Então, dentro da igreja, sim, também temos um campo missionário, né? Porque existe uma expressão que eu acho muito interessante, né? Muitas vezes nós podemos ser convencidos de que somos servos e crentes no Senhor Jesus e não verdadeiramente convertidos. Isso pode acontecer tanto com as crianças, quanto com os adolescentes, quanto como nós adultos, né? Podemos encontrar pessoas convencidas e não convertidas. Então, dentro da igreja, é realmente um campo missionário, olhando por esse ângulo. Oi, Laísa. Oi. Eu queria perguntar para você como é que a gente pode contar uma história cristocêntrica. Eu queria que você me desse algumas dicas de como fazer isso.
Talvez você possa dar um exemplo para a gente, né? Por exemplo, a história de Jonas, a história de Davi e Golias, que são histórias super famosas, né? E às vezes a gente esquece de Jesus, a gente pega aquilo e faz uma aplicação moral. Como é que a gente contaria isso de uma forma cristocêntrica? Ótimo. É muito legal quando eu comecei a olhar as histórias bíblicas por esse ângulo, tipo, descortinou algumas coisas na minha mente e isso facilita muito a aplicação realmente dessas histórias. Para pensar numa história cristocêntrica, a gente tem que partir do pressuposto de que essa história, ela tem que apresentar a nossa cosmovisão cristã, que é baseada em 3 pilares: criação, queda e redenção. De alguma maneira, eu tenho que abordar esses 3 temas dentro dessa história. Falar que esses personagens foram criados por Deus, falar da queda e do pecado, e falar que Davi, ele venceu Golias não porque ele era bonzinho, porque ele também era pecador por causa da queda, assim como o gigante Golias. Mas ele só venceu Golias porque um dia Deus prometeu que ele mandaria o filho da mulher, e esse filho é o nosso Messias, e Davi cria nisso. Então ele foi instrumento de Deus. Mas se Davi não fosse servo de Deus por causa da queda, ele não teria vencido Golias no nome do Senhor. E os 2 foram criados à imagem e semelhança de Deus, Davi e Golias. Falei da criação, queda e redenção. E de uma maneira geral, apresentei a cosmovisão cristã e pude colocar para a criança, apresentar para ela a consciência de pecado. Mostrar que ela é criada pelo Senhor, mas trazer a consciência de pecado e apresentar para ela que existe uma possibilidade de redenção. Eu falei de maneira geral esses 3 pilares, mas tem 4 itens que são importantes a gente pensar, e eu vou dar mais exemplos de histórias também, para uma história cristocêntrica. Nós temos que, pensando na criação, nesse primeiro item, apresentar quem é Deus. Então, essa história, de alguma maneira, tem que apresentar quem é Deus, e tem um. Essa história, de alguma maneira, tem que apresentar o pecado, que entra na parte da queda. Essa história tem que apresentar a esperança em Deus e Jesus, que entram no aspecto da redenção, certo? Então, são 4 itens. Quem é Deus? Pecado, esperança em Deus e Jesus, que entram nesses 3 pilares da criação, queda e redenção. E aí a gente foge de uma aplicação apenas moral. A aplicação moral é importante, mas ela não traz a salvação para a vida da criança. Ela traz uma consciência de vida cristã. Vamos lá para um primeiro exemplo, que é muito conhecido, a história de Caim e Abel. Caim e Abel ofertaram ao Senhor, Caim o melhor da terra, né, o fruto da sua terra, e Abel o cordeiro. E Deus se alegrou, se agradou da oferta de Caim. De Abel, desculpa. E normalmente a gente aplica essa história dizendo que Abel ofereceu ao Senhor de coração, certo? E por isso Deus aceitou o seu sacrifício, porque ele ofertou de coração, e Caim não. Porém, a gente esquece de falar sobre o pecado, e que ali, naquele momento, Abel, ele entendeu, ele tinha consciência de pecado. Por quê? Por que Deus aceitou a oferta dele? Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, a oferta de Abel demonstra que ele entendeu que ele era pecador e que o perdão do pecado dele estava ali no sacrifício do cordeiro, que representava, tipificava Cristo. Caim ofereceu o fruto da sua terra. E não duvido que ele tenha oferecido o melhor que ele tinha, que ele tenha oferecido de coração. Mas às vezes as nossas melhores atitudes sendo de coração, se não forem baseadas na consciência de pecado, e que a gente está fazendo isso por causa do sacrifício de Cristo, não tem sentido. Porque eu não faço uma boa atitude porque eu sou bom, mas porque um dia Jesus morreu na cruz e me salvou. E aí eu consigo aplicar de maneira cristocêntrica, por exemplo, a história de Caim e Abel. Outro exemplo, a história das 10 pragas do Egito, que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos lá, pensar nessa história. Então a gente vai apresentar quem é Deus. Primeiro item, na história das 10 pragas do Egito. Deus é o Deus do povo de Israel, que tirou eles, que mandou Abraão para Canaã, para a Terra Prometida. Contar um pouquinho do contexto histórico, falar desse Deus criador e falar um pouco sobre o pecado.
Por que que o povo estava escravo lá no Egito? Porque, por causa do pecado, e aí falar do pecado na vida do faraó, do povo egípcio que adorava, do povo hebreu, servo de Deus, que também pecava. Então lá não tinha melhor do que ninguém, mas Deus queria redimir o seu povo, havia uma esperança. E falar, por que que faraó, por exemplo, não deixava o povo sair do Egito? Porque ele era pecador, não é porque ele era mau. Porque às vezes a gente cai no erro de criar esse dualismo de herói e anti-herói, de herói e vilão, o bom contra o mal. Mas não é assim, Moisés também era pecador. Então eu posso, a partir dessa história, apresentar que Moisés era pecador e falar claramente para a criança. E falar que Faraó também era pecador. E a diferença estava ali, que Moisés servia a Deus, ele tinha esperança no Deus Criador. E o faraó não entendeu nada disso. E aí, no final desse contexto, apresentar Jesus, por exemplo, através da saída do Egito, o sacrifício, a história da primeira Páscoa, né? Mas toda a redenção, todo final de história, a gente pode aplicar essa redenção vinda em Cristo Jesus, seja com a salvação que ele dá através mesmo da ação do personagem, né? Assim como Deus usou a vida desse personagem para ajudar o povo através da vida dessa pessoa, Deus traz a salvação para a gente através de Jesus. Por exemplo, aí eu termino com a aplicação da redenção. Deu para entender mais ou menos? Fantástico. Acho que eu e a igreja inteira aprendemos várias coisas que ao longo da vida inteira a gente não fazia noção sobre a própria Bíblia. Eu queria te perguntar, anotei aqui, essa forma que você explicou, você acha que ela se aplica às crianças que têm um conhecimento prévio de Bíblia, de Deus, assim, crianças de igreja, ou você aplicaria ela também para as crianças da escola, onde você leciona, ou para outras crianças que não têm esse contexto religioso que as crianças da igreja têm? Certo, muito boa essa sua pergunta. Com certeza é possível aplicar em qualquer contexto e para qualquer faixa etária. Para crianças, para adolescentes e para adultos. A partir de uma história bíblica, a gente consegue fazer essa aplicação cristocêntrica e trazer a consciência de pecado para qualquer pessoa. A única diferença, a principal diferença, é que quando a gente for falar disso para crianças que não conhecem a palavra de Deus, que não têm contato com a igreja, é tomar cuidado com o nosso vocabulário evangeliquez. É o principal cuidado. Por exemplo, na escola, quando eu estou com os meus alunos falando sobre a palavra de Deus e contando uma história bíblica, por exemplo, a história de Adão e Eva, eu enfoco para eles de uma maneira que existe na rotina da criança. Por exemplo, outro dia eu contei a história de Adão e Eva e o fruto proibido, o primeiro pecado. E aí eu conto que Adão falou para Eva que, né, colocou a culpa em Eva e a Eva colocou a culpa na serpente. Aí eu faço uma pausa no meio da história e pergunto se você já culpou outra pessoa por uma coisa que você fez? Já falou, mas foi ele que começou, por isso que eu bati, por isso que eu briguei, por isso que eu tô chorando. Então, isso chama pecado. A gente só faz isso, só coloca a culpa no outro, porque nós somos pecadores. E aí, eu já começo a introduzir essa questão do pecado. Mas você é criado por Deus? Sim. E aí eu vou dentro da vivência da criança e da nossa vivência, que é muito igual. A gente só precisa, acho que, desenvolver a consciência. Eu acho que a maior dificuldade de trabalhar com criança é porque muitas vezes a gente fica com muitos dedos. Será que as crianças vão entender? Como é que eu vou falar de tal assunto para a criança? Mas as crianças, elas vivem os mesmos dramas que a gente. Se a gente se preocupa, eles também se preocupam. Se a gente tem medo, eles também. Se a gente se angustia, eles também. Se a gente fica com raiva, eles também. Só que a palavra de Deus, que é que é mais cortante que espada de dois gumes, ela atinge de uma maneira muito eficaz até os pequenos. Então, explicando com clareza, com um vocabulário simples, a gente consegue fazer uma aplicação cristocêntrica e falar do sacrifício de Jesus. Outro dia, lá na escola, na Páscoa, contando para crianças não cristãs a história da Páscoa. Como é que eu conto para crianças de 3 anos que Jesus apanhou, que Jesus morreu numa cruz e que ele ressuscitou, e tudo isso por causa do pecado, que tudo isso é muito abstrato. Mas Deus, na sua infinita graça, sendo explicado com clareza e pensando nessa aplicação cristocêntrica, elas entendem. Porque essa parte entra a ação do Espírito Santo. Graças a Deus. Então,
Ele age ali, não somos nós, fazemos a nossa parte com clareza, com consciência, mas entra a ação do Espírito Santo também, né? É isso. Eu tô tirando todas as minhas dúvidas aqui. Eu queria que você explicasse pra gente como é que você explica para as crianças o que é pecado. Só contar contextualizar a pergunta. Uma vez eu estava fazendo um trabalho, estava acompanhando uma programação missionária, estava numa sala com crianças, tinha professora, tal, não era eu. E entre as crianças tinha uma menina que era cega, e aí eu fiquei cuidando dela, né, por causa da limitação. E aí ela gostava de ficar brincando com massinha, né, alguma coisa à tarde, então a professora estava contando a história, ela lá com a massinha, e eu ficava repassando alguns conceitos para ela, né, que a sala era muito grande. E aí eu perguntei para ela, você é pecadora? Ela falou não. E aí naquele momento eu percebi que realmente, dentro do conceito amplo que a gente fala sobre pecado, aquela menina não se encaixava. Porque ela não era uma menina que brigava, não era uma menina que pegava as coisas dos outros. Entende? Que às vezes a gente coloca pecado como algumas ações que, querendo ou não, algumas pessoas não conseguem praticar. Então aquela menina não se entendia como pecadora. E provavelmente no contexto dela as pessoas não tratavam ela como pecadora. Então, como é que você apresenta pecado para as crianças? Eu sei que a gente muitas vezes tem que usar, como você falou, é abstrato, então a gente tem que usar coisas concretas para falar. Como é que a gente pode apresentar isso de uma forma que a criança entenda que o pecado está nela, assim como em todas as outras pessoas? Legal, muito boa a sua pergunta. Eu tenho perguntas parecidas como essa. Mas, professora, meu irmão acabou de nascer, ele também é pecador? Tipo, como eu explico isso para uma criança que tem 5 anos em relação ao irmãozinho dela que é recém-nascido? E se enquadra, por exemplo, no caso dessa sua aluna, né? Eu acho que tem duas coisas que podem ser abordadas. Uma delas, para essas crianças que já são um pouquinho maiores, por exemplo, não se aplicaria no caso do recém-nascido, seria falar de relacionamento. Essa criança, qualquer outra, ela tem um mínimo de relacionamento com algumas pessoas. Pais, avós, parentes, irmãos ou amigos. Nenhum relacionamento é perfeito. E em relação aos relacionamentos, ela já pode ter sentido coisas que são pecado. Ela já deve ter sentido vontade de mentir para a mãe dela, para o pai dela. Ela já pode ter sentido raiva por algum motivo. Ela já pode ter brigado em alguma instância ou em algum grau com os pais. Então a gente parte do micro, que é o mínimo de experiência e de vivência que ela tem. E parte de pressupostos bíblicos. De que a Bíblia diz que o coração é enganoso, que é a raiz de todos os males, certo? E que dentro da palavra de Deus, essas coisas também são pecados. Mentir, a gente não precisa. Jesus disse que se a gente tiver a intenção de mentir, mesmo que a gente não tenha mentido, por exemplo, isso já é pecado. Então, a partir de uma vivência, conversando com ela, me conta, você já ficou brava alguma vez com a sua mãe? Porque eu já fiquei com a minha várias vezes. Uma vez, a minha mãe guardou a minha roupa e eu não sabia onde estava. Eu fiquei tão brava, por exemplo. E deixa a criança contar uma experiência. E a partir dessa experiência, você consegue fazer levantamento de alguns sentimentos que denunciam a nossa raiz pecadora. E para crianças que são menores, por exemplo, no caso de um recém-nascido, aí a gente parte para uma referência bíblica. E as crianças, elas costumam crer em Deus. Então, se a gente disser que está na Bíblia e que é a palavra de Deus, não todas, mas muitas vão falar, então Deus disse e é verdade. Mesmo que eu não consiga enxergar isso com clareza. Por exemplo, Davi, lá no Salmo, diz que eu nasci pecador, que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, mesmo um bebê recém-nascido que ainda não saiba falar, que ainda não tenha tido raciocínio, processamento cognitivo para pecar, o Papai do Céu já disse que ele é pecador e que ele também precisa de Jesus. Mas fica tranquilo, porque você pode orar por ele, falar de Jesus para ele, e na hora certa Deus vai cuidar da vida dele também. Por exemplo. Deu para entender mais ou menos como proceder, assim, 2 caminhos simples? Deu, muito bom. Eu estou ouvindo aqui porque é a nossa convidada principal, né? E eu fico feliz em saber que ela também trabalha, atua na área de capelania escolar. Mas ela disse uma coisa no início que foi uma das primeiras lições que eu tive na minha vida quando comecei a trabalhar com criança.
Isso há um bom tempo atrás, né? E um dos livros que eu li é de James Dobson, que tem o título como Ouse Disciplinar, é um psicólogo cristão, e ele falava muito, enfatizava muito essa questão do caráter da criança até os 5 anos de idade. E agora, imagine que hoje no meio do lar cristão, existem várias crianças na faixa etária aí de 1 a 5 anos que eles observam muitas coisas erradas dos pais, mas nunca viram os pais se perdoarem ali. E essa concepção de pecado para as crianças cada vez vai ficando mais cauterizado na cabeça delas. Então, dentro dessa concepção da criança ser formada, do seu caráter, a importância dos pais, né? Também desenvolverem essa questão de perdoar um ao outro em frente aos filhos, para que os filhos tenham facilidade também de entender isso no futuro. Porque tem muitas crianças hoje, de adolescentes, isso falando da igreja, que nunca viram os pais passar por um processo de perdão entre um e outro. Mas briga, discussão, um monte de vezes, né? Isso então vai criando uma dificuldade e isso a criança vai levando com ela. Então a gente volta naquele ponto do início. Até os 5 anos você ensina, você fala e você demonstra com a sua vida essas bases, esses pilares fundamentais de Deus na vida, do crescimento moral, do crescimento espiritual, enfim, de uma criança. Isso é muito importante. Em escola é mais difícil, porque você trabalha com outro público, né? Você trabalha com um público que, pelo menos eu ali na Escola Risoleta, trabalho com um público que a maioria das famílias são famílias com problemas sérios, né? Problemas estruturais violentos. Então, como a nossa amiga disse, você tem que achar caminhos em Deus para chegar nessa questão da semente do evangelho no coração delas, né? Então, você sempre tem que ficar atento. Uma das coisas que a gente usa muito na escola é ficar atento às situações de uma conversa com o menino, porque, como eu trabalho só com menino, numa conversa, geralmente você vai sentir ali um momento onde você pode abordar alguma situação que vai levar ele a entender que ele fez alguma coisa errada, vai levar ele a entender que naquela área ele precisa de ajuda e você está ali para ajudar essa pessoa. E aí você acaba criando um vínculo, e desse vínculo você vai crescendo. E a gente vê que hoje dentro da escola nós temos um grupo de estudo bíblico, que nós não começamos com estudo bíblico, nós começamos com amizade, né? Com bate-papo, com conversa, com bola, com brincadeiras, e aí você vai ganhando a confiança da pessoa. Então, em qualquer uma das duas situações, para quem está envolvido com esse ministério, é uma sintonia muito grande com Deus, buscar em Deus sempre uma direção, buscar em Deus sempre um renovo para a nossa própria vida, porque a gente também precisa estar bem com Deus, né? Se a gente não estiver bem com Deus, muitas oportunidades vão passar pela nossa vida e isso não volta mais. Então, eu queria só fazer essas duas ponderações a respeito de você educar bem os seus filhos com até os 5, 6 anos, essa questão da moral, a questão da parte espiritual, e no meio que a gente atua, onde as pessoas não têm essa ligação direta com Cristo, você criar situações, criar oportunidades para você estar ali, então, depois semeando a palavra, falando da palavra e tratando essas coisas no coração dessas crianças. Eu gostaria de falar um pouquinho do que o Luther colocou, de como é realmente, só para fechar essa parte aí que ele colocou tão bem, sobre a importância, né, de desenvolver esse vínculo, dessa questão de exemplo, né, que é fundamental para a gente poder, para que a criança, ela sabe, ela enxerga e ela é sensível. As crianças têm uma boa sensibilidade. Então, ela sabe quando você está enrolando ela, ou quando você realmente não perdoou alguma situação dentro de casa, ou quando está tendo um conflito, ela sente. Então, é muito importante, além do exemplo, vou agora para um outro aspecto.
quando a gente vai falar com a criança dentro da nossa casa ou na igreja, do preparo, além de tudo, toda essa bagagem espiritual e esse perdão que a gente precisa saber desenvolver, liberar e ser um exemplo para essas crianças, a gente precisa também se preparar para poder falar com elas. Porque eu acredito que uma coisa que acontece muito no Ministério Infantil é uma pessoa que viveu 10, 15 anos na igreja, hoje é a minha vez de falar com as crianças, eu vou contar a história de o batismo de Jesus. Eu já ouvi 30 vezes essa história, eu vou dar uma lidinha aqui e é isso aí, já estou preparada para contar essa história bíblica. Porém, por exemplo, dentro de uma aplicação cristocêntrica, como a gente está vendo um pouco, a gente vê que existem outros caminhos e demandas que a gente pode cumprir e fazer com excelência. Da mesma maneira que, por exemplo, quando vamos à igreja, esperamos que o pastor Davi tenha preparado o sermão, apesar dele já conhecer lá que no original, em grego e em hebraico, tal palavra significa tal coisa, que ele leia novamente, que ele se prepare para aquele sermão. A gente espera isso do nosso pastor. E sabemos que os nossos pastores se preparam para esse momento. Então, nós precisamos também, com o mesmo zelo, estar preparado para responder perguntas assim. Então, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui na igreja, que eu espero que desperte a semente no coração de muitos irmãos. Eu estou vendo você anotando. É ótimo a gente anotar e tirar as dúvidas e talvez reassistir e falar, beleza, agora eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais sobre cosmovisão cristã. Vou perguntar ali para o pastor, vou perguntar algumas coisas para o Luther, para eu aprimorar o meu trabalho com as crianças, tanto dentro de casa como na igreja. E assim, através do exemplo e da excelência, com eficácia daquilo que eu estou fazendo, eu consigo alcançar verdadeiramente a criança. Eu tenho duas perguntas, Laísa. Uma tem a ver com o que o Luther comentou. Ele trabalha com o Ministério de Capelania aqui na escola e uma verdade é que muitas famílias realmente são bem intensas, a realidade delas. Como é que, nesse trabalho que você também tem experiência com capelania, como é que nós podemos abordar na criança ou no pré-adolescente, como que a gente pode ajudar essas crianças com o evangelho, com orientações bíblicas, que possa fazer algum impacto, né? Porque o outro lado, o ataque é muito forte, né? Porque a experiência de vida e tudo mais, sabe? Como é que a gente pode ajudar de fato isso? Como é que a gente pode, de certa forma, ajudar essas crianças, esses adolescentes a terem uma base para lidar com uma casa muito pesada, muitas vezes? E a outra pergunta, agora ligada um pouco mais com a igreja, como é que as pessoas que não são pais, não têm filhos, podem integrar as crianças na vivência da comunidade? Legal, muito bom. A primeira pergunta é sobre o contexto escolar ou um contexto familiar difícil fora de uma realidade cristã, certo? Eu acho que o primeiro passo, quando eu lido com uma criança, com um adolescente que vive uma realidade fora do evangelho, é conhecer de fato essa pessoa. É desenvolver o vínculo, como o Luther disse. É o primeiro caminho, porque através desse vínculo eu sei qual maneira de aplicar as verdades bíblicas que precisam fazer diferença na vida dessa criança. Porque, por exemplo, às vezes essa criança é filha de um pai que está preso e ela precisa conhecer o que a Bíblia define como pai, que é diferente daquilo que ela conhece de pai, por exemplo, que é um pai que é ausente, que é distante. E isso pode trazer um consolo para ela muito maior do que eu apresentar a Deus com outro atributo que ele tenha. Porque eu estou aplicando diretamente naquilo que é a necessidade dela. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um evangelismo pontual em algum lugar e eu conto uma história bíblica no geral, esse momento ele pode ser seguido de pequenos grupos, para que a gente consiga fazer diferença especificamente na vida dessas crianças. Vou dar um exemplo. Quando eu fui eu costumo desenvolver um trabalho missionário a partir de um trabalho que existe lá no Mackenzie, na capelania, lá na Amazônia. Então, uma vez por ano, nós vamos em julho para a Amazônia. Fui alguns anos seguidos. E no último ano passado, a gente contou uma história bíblica sobre Davi e Golias para todas as crianças. Falamos de Jesus, aplicamos cristocentricamente essa história e depois
a gente dividiu em grupos os adolescentes que estavam lá junto com a gente, auxiliando nesse ministério. Um tio, 2 crianças ou 3 crianças, porque a gente ia escrever cartinhas de quais eram os nossos gigantes. Quais gigantes a gente precisa vencer? Quais desafios? E a partir daí, ouvindo as histórias das crianças, os adolescentes nos chamavam para dar orientações específicas ou para explorar partes específicas da Bíblia que poderiam ou servir de consolo para o coração dessa criança, ou com ações práticas de como lidar com problemas que elas vivem. Então, eu acho que o principal caminho é desenvolver esse vínculo, essa aproximação para entender a realidade. Porque aí a gente tem a palavra de Deus, que é um manual de vida, e aí pode nos orientar especificamente em cada aspecto para auxiliar essas crianças e adolescentes que vivem dilemas e dramas profundos, né, no contexto de vida delas. Acho que eu seguiria esse caminho. Tá? E é mais ou menos o que eu costumo trabalhar junto com os meus alunos, sempre tá em parceria com as orientadoras, com as professoras, de saber quais as demandas que eles trazem de casa, né? Porque, por exemplo, lá no caso eu tenho 350 alunos de educação infantil, de ensino religioso. Então, como que eu consigo focar particularmente em cada um, né? Em alguns momentos Deus é gracioso de nos trazer essas pessoas, nos aproxima, e em outros momentos, através de outras fontes, a gente consegue estar mais próxima da realidade deles. Vou para a segunda pergunta. A primeira respondida, pastor. Vamos lá, então. A segunda pergunta é dentro do contexto de igreja. Um dia, vou começar com uma história. Um grande servo do Senhor chamado Moody, que fez parte de um período de avivamento, um pastor. Ele voltou para casa depois de um dia inteiro evangelizando na rua. Igreja, escuta essa história, porque ela impactou meu coração. E depois que Moody chegou na casa dele, a esposa dele perguntou para ele, né? E aí, esposo, como é que foi esse dia de evangelismo, esse dia de levar o reino de Deus para as pessoas à rua? Quantas pessoas você ganhou para o reino de Deus? Ele falou, 2,5 pessoas. E a esposa dele logo falou, ai, que bom, que bem, são 2 adultos e uma criança. E aí ele falou, não, 2 crianças e um adulto. Por quê? Porque a criança ela tem uma vida inteira para queimar para o Senhor, para servir ao Senhor, uma vela inteira de chama, de vida, de coração para servir ao Senhor. E um adulto já convertido na vida adulta tem menos tempo. Falando no geral aí de expectativa de vida de um ser humano para servir ao Senhor. Acho que se como igreja, sem filhos, como adolescentes, como adultos, como um todo, como servos do Senhor, se a gente tiver essa consciência de que uma criança pode servir ao Senhor desde a idade que ela tem, a gente abre todos os ministérios da igreja para que elas auxiliem da maneira dela, com a idade que ela tem e com aquilo que ela pode oferecer. Se hoje vamos ter um ministério, um trabalho na igreja para a igreja inteira, então precisamos de algumas pessoas para ajudar a organizar antes, para colocar a toalha na mesa, para colocar os copos na mesa, eu posso abrir isso para as crianças ajudarem de alguma maneira. Depois, eu preciso de irmãos voluntários para limpar o salão, porque acabou a celebração que a gente teve aqui de aniversário da igreja, todo mundo pode ajudar, se tiver criança. Então, é na nossa própria fala a gente inclui que a criança também pode servir e dar esses trabalhos de despontar um pouco de protagonismo dela dentro daquilo que ela pode oferecer, dentro da idade que ela tem. Então, eu acho que a principal orientação é desenvolvermos essa consciência de que a criança, nós não estamos preparando alguém para servir a Deus quando for adulto, mas ela está lá sendo preparada e servindo, fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. O pastor Davi deve ter muita essa experiência em acampamento. Provavelmente boa parte da equipe dele são os acampantes que eram crianças, cresceram na temporada e o sonho da vida deles era equipar. Então, enquanto eles estavam acampando, eles estavam sendo preparados paralelamente para, ainda na adolescência, já servir de maneira ativa de um ministério, que é de evangelismo puro. Então, adolescentes têm sim um potencial muito grande, por exemplo, de falar do Senhor. E de fazer isso com o coração, com toda a intensidade, na singeleza do conhecimento que eles têm. E isso também cabe às crianças, né, para a comunidade da igreja como um todo. Eu queria só fazer uma ponderação em relação ao primeiro tema.
uma questão importante é que quando a gente trabalha com pessoas que não vêm linkada de uma igreja, ou seja, estamos numa escola trabalhando com um público diferente, uma questão importante é que muitas crianças ali, principalmente onde eu trabalho, a família desestruturada, e como você disse, com o pai preso ou sem saber quem é o pai, enfim, quando você trata essa palavra pai, Deus como pai para essas crianças, elas não têm uma referência. Essa referência não existe. E tem aquele livro que fala O Mundo Precisa de um Pai, não sei se você conhece esse livro, e ele trata muito essa questão da palavra, da presença, como é importantíssima a presença do pai, sem menosprezar a mãe. Mas na questão do caráter, da formação da criança, a presença do pai. Então você imagina que hoje em dia, muitos lares, e até infelizmente lares cristãos, estão sendo destruídos com isso pela falta da presença do pai. Então a criança não tem uma referência ao que é ser pai. E quando você vai falar de Deus Pai, você pode estar afrontando a criança. Então volta naquela história de conhecer o histórico, de saber de como chegar nessa pessoa, de entender a sua situação, a sua vida, o seu histórico, e aí então Deus vai te dando sabedoria e você vai trabalhando com a criança. Então essa questão acho que é fundamental também, de que as crianças hoje em dia, principalmente crianças que vivem em lares destruídos, não têm referência do pai. Laísa, dentro disso que o Luther falou, será que teria algum aspecto de que a igreja poderia suprir essa referência, né? Entende? Talvez apontar diretamente para Deus seja um pouco abstrato. A gente falou sobre isso, né? De alguns temas bíblicos que são abstratos. E o ponto que o Luther levantou é muito legal. Essa falta de referência e realmente no aspecto complementar pai e mãe, o pai, qualquer uma das figuras que faltem, vão causar algum tipo de problemática. Mas usando a ilustração do pai, usando Deus como pai, será que a gente poderia, de alguma forma, criar uma referência numa família que não tem uma referência? Entende o que eu estou perguntando? Não ser só subjetivo, jogar para Deus e... Eu acho que essa questão de concreto, de trabalhar com concreto, foi um exemplo que Paulo deu, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, eu acho que é possível, sim, porém, tem que ser com muita sabedoria para que a gente não se contradiga depois, né? Porque creio que Paulo, ele precisou de muita propriedade e dependência do Senhor para dizer, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo, então juntos olharemos para Cristo. Acredito que, por exemplo, o Luther, lá trabalhando com essas crianças, com esses adolescentes na igreja, na escola, ele com a pessoa dele, ele desenvolve esse papel paternal no falar, no olhar, no lidar, no corrigir, no ensinar, e as crianças vão tomando isso também como exemplo. Então, acredito que além de apresentar, por exemplo, através de uma história bíblica, um exemplo de um pai que foi um bom pai, biblicamente falando, ou de uma família que a gente conhece hoje, nas nossas ações, nós podemos desenvolver, no caso, os homens, esse aspecto paternal. Tá vendo? Olha, eu estou te tratando com amor, eu estou te tratando com atenção. Isso é o mínimo que você merece e eu estou te dando o mínimo do que Deus Pai vai te dar, te proporcionar, te oferecer. Mas veja Deus Pai através de mim também, através dessa ação que eu estou desenvolvendo com você. Porque eu estou te tratando com amor, porque eu quero o seu melhor e enfim, a gente vai apresentando a Cristo através do amor que Deus nos dá por essas pessoas, né? Por essas crianças e adolescentes. Né? No meu caso, por exemplo, lá com os meus alunos também que não são cristãos, eu tento, através de quem eu sou, desenvolver esse aspecto de amor, de afeto que muitas vezes pode faltar dentro do lar dessa criança. E aí, por que eu ajo com você com amor? Porque eu aprendi com meu Deus Pai. Não é também porque eu sou boa.
sou uma boa, por exemplo, ainda não sou mãe, mas se um dia for porque eu sou uma boa mãe, não está em mim esse atributo, essa característica, mas é porque Deus me capacitou. E o amor de Deus através de mim te alcança também, desta maneira, do que falta na casa dela, né? Acho que um pouco nesse sentido. É possível, sim. Eu também queria só... Pode falar. Não, só queria complementar também essa pergunta do Davi. Porque a igreja, ela precisa entender também que ela tem esse aspecto social muito importante na vida dos órfãos ou na vida dos que não têm mais o pai presente dentro da comunidade, da igreja. Eu vejo no trabalho nosso lá, eu tenho meu filho que me ajuda, meu filho já tem uma idade também, e todo mundo vê esse relacionamento meu e do meu filho. Isso é muito importante, porque você acaba mostrando na prática a convivência minha e do meu filho para a vida daqueles meninos. E quando você acolhe também dentro da sua comunidade uma pessoa, um jovem, você convida um adolescente, uma criança, sei lá, para almoçar com você, para tomar um café com você, passar uma tarde com você. Isso é fantástico. Você está trazendo, mesmo que essa criança não tenha a referência do pai ou da mãe, você está trazendo para ela uma visão de que, vale a pena ser pai, vale a pena ser mãe. Você está plantando uma coisa muito importante na vida dessa criança. E na escola, muitas vezes, a gente sai tomar sorvete, sai comer lanche. Isso é uma coisa fantástica, é um agregado na vida dessas crianças que elas vão levar para o resto da vida. Então, essa questão de oportunidades, novamente, eu na igreja eu tenho que estar ciente, tenho que estar atento também. Às vezes há meninos que não têm o pai presente, só tem a mãe. Por qualquer motivo o pai morreu, o pai sei lá o quê, ou a mãe nunca foi casada, enfim. Eu tenho que me aproximar dessa criança. A comunidade pode, sim, levando para casa, levando para um passeio de um dia, uma coisa assim, levar para dormir em casa com o filho, com a filha, né? Amiguinhos. E na escola a gente faz isso também. Sempre está junto, sempre está tomando sorvete, comendo um lanche. Isso também é fantástico na vida desses meninos e meninas. Legal, muito bom. O que eu ia falar a gente às vezes tem na igreja crianças que elas não têm um contexto o contexto cristão em casa. Pode ser essas crianças, como o Luther colocou, que tem um lar, digamos, abalado, mas às vezes são crianças, e eu conheço crianças assim, que os pais acham que ter um ensino religioso é bom, então eles mandam a criança para a igreja, eles não vão, mas eles mandam a criança com o vizinho, com o avô, etc., né, para que lá a criança aprenda bons princípios, depois a criança volta para casa. A minha pergunta, Laís, é a seguinte: como que a igreja pode se posicionar em relação a essas crianças? E eu pergunto igreja porque às vezes a gente departamentaliza tudo, né? Então as crianças é um problema, um negócio do departamento infantil. E assim a gente vai fazendo com tudo na igreja, né? Se eu não sou desse departamento, isso não me diz respeito. Então, como é que a igreja como um todo, seja lá a sua idade, seja lá a sua função no corpo de Cristo, como que a igreja pode se relacionar com essas crianças? Tanto as crianças que vêm de lares desfeitos, que a igreja tem esse papel representativo, digamos, como essas outras crianças que talvez tenham um lar como a minha casa, né? Mas que não é cristão e estão lá só para receber essa educação. Como é que a igreja pode se posicionar em relação a elas? Eu sigo na instrução, no exemplo que o Luther deu, né? Da mesma maneira que eu posso ser uma figura importante de referência na vida de uma criança da igreja, que às vezes não tem o pai dentro da igreja, eu posso identificar na minha igreja, na comunidade local, quais são as crianças que não têm uma família que congregue lá, e me aproximar dessa criança para me aproximar também da família.
e num dia mandar um bombom com um bom dia para o pai e para a mãe, uma cesta de café da manhã, ou falar, não, hoje vê com seu papai, com sua mamãe, se semana que vem eu posso te levar para casa, porque eu quero conhecer e dar um abraço neles, e a partir daí falar, olha, seu filho na igreja é assim, assim, assado, que alegria ter ele lá com a gente. Você também é muito bem-vindo o dia que você quiser estar lá para ver de perto como seu filho se relaciona com a igreja e através de uma maneira mais informal se aproximar dessa família que às vezes não é cristã, mas para ela poder se sentir querida e ver que a igreja, que a comunidade se importa com ela também. Né? Que do mesmo jeito que muitas vezes, e aí a partir disso, de conversas informais, a gente desenvolveu uma conversa mais profunda. Olha, a gente identifica que você vê a importância da criança ter um aprendizado moral, mas você concorda que seria mais interessante se você conhecesse de perto o que a sua criança está aprendendo? Porque aí você pode aplicar em casa também. Olha, lá na igreja eu vi que você aprendeu tal coisa sobre isso, mesmo que não seja prioritariamente, é porque ela acredita. Mas a partir de um pretexto de conhecer um pouco mais daquilo que o filho dela está aprendendo, a gente se aproxima ela mais da comunidade local. Ou, dependendo da pessoa e da abertura que ela dá, a gente já pode ir falando de Jesus logo de cara num relacionamento mais próximo com uma família não cristã. Né? E vai da sensibilidade de, mais uma vez, conhecer a realidade familiar. Então, eu pensaria um pouco nessa maneira, né? Que é um olhar bem atento para essas crianças. E uma ação, né? Uma coisa bem ativa, como o Luther tinha colocado. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Laísa. Sim. A modernidade, a gente sabe que está aí e não tem como parar isso aí. Em todos os aspectos, certo? Uhum. Mas uma coisa me preocupa. A terceirização da educação dos filhos. Ou seja, a criança hoje, cristã ou não, mas vamos começar pela família cristã. Ela mal acaba de nascer e vai para um berçário. Ela passa toda a sua infância, aquele período que eu comentei sobre a questão moral, aquela questão da vida, de formatar a criança até os 5 anos, e ela vai passando por tudo quanto é tipo de mão e de pessoas, de entidades. Como é que você vê isso hoje no meio do lar cristão? Bom, eu acho que esse assunto aí, você tocou num assunto muito importante, muito sério, e que a gente vai ver as consequências aí daqui a alguns anos, quando essa geração que tá aí tiver grande, né? Mas eu queria agravar um pouquinho mais, né? Colocar além de tudo isso que você colocou, você apontou aí para a questão da tecnologia, né? A gente também tem a questão de que muitas vezes um pai ou uma mãe, mesmo que a criança não esteja no berçário ou na mão de outra pessoa, ela está na mão disso aqui. Ela está com isso aqui na mão desde muito nova. E vamos lá, abrindo aspas, esquecendo um pouco o contexto de quarentena e pandemia que nós estamos, porque esse é um contexto à par e um contexto que eu acho que deve ter se gerado um pouco de desespero nas famílias, né? Porque como você mantém uma criança 24 horas do dia dentro de casa? Então, abrindo um parênteses, excluindo esse ano de 2020, porque eu sei que nesse ano de 2020, famílias que acreditam e sabem do malefício de uso de redes sociais, que sabem de N malefícios que essa tecnologia exerce, elas não tiveram outro jeito para poder fazer o home office e, enfim, teve que liberar de alguma maneira mais profunda o acesso a esse tipo de coisa. Então, deixando esse momento de lado, que é muito atípico, eu acho que é muito importante as famílias terem a consciência de que quando você não educa o seu filho, alguém fará isso por você. Né? Como você colocou, sendo o berçário, sendo a pessoa que você contratou para auxiliar em casa e estar com essa criança, sendo no domingo de manhã a igreja, ou sendo o que ela consome através do celular. E quanto mais contato essa criança tiver com alguma coisa, ela vai ser mais influenciada e educada
por isso, ela vai receber o exemplo. Então, é muito importante, com certeza, toda família fazer uma reflexão. Se eu não tenho filho e eu quero ter, eu preciso sim priorizar a minha família em detrimento, talvez, de um salário X ou de uma promoção na empresa que eu trabalho, que vai me demandar de um tempo a mais. Nesse momento, as famílias, a juventude, por exemplo, atual, ela quer equilibrar tudo na bandeja, né? Ela quer colocar a realização financeira, ela quer colocar a educação de filhos, a vida cristã e tudo numa proporção muito grande na mesma balança. E às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para priorizar a educação dos nossos filhos, né? Mas, Luther, eu acho que para encerrar essa questão desse problema que a gente vive, né, da terceirização da educação dos filhos, não do conhecimento pedagógico que elas podem ter, mas da educação moral e da educação espiritual dela, a gente não pode esquecer que a Bíblia nos ensina que é a família, né? Isso está no poder da família e é responsabilidade da família ensinar e educar os seus filhos e atar nas paredes da casa a palavra de Deus, assim como está escrito lá em Deuteronômio, né? Que quando ela tivesse falar e encucar realmente na mente dela quando ela estiver sentado, quando ela estiver em pé, quando ela estiver caminhando, quando ela estiver deitada. Então, a partir do momento que se tem um filho, isso tem sim que se tornar prioridade e mesmo que isso signifique abrir mão de outras coisas na vida de um casal. Então, eu acho que essa consciência tem que estar dentro da igreja, né? Porque é um mandamento do Senhor, a educação dos filhos está sob a tutela dos pais e tudo que vier ao redor vai ser um complemento disso ou vai ser um desserviço ao que a família está fazendo. Laísa, muito, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disposição. Para mim foi muito bom, assim, eu anotei várias coisas, aprendi várias coisas. Eu acredito que para a igreja foi uma grande bênção também. Agora, para a gente encerrar, vou pedir para o Luther fazer uma oração por você, pela nossa igreja. E aí depois o Davi encerra o nosso momento com alguns avisos. Tá certo. Bom? Muito obrigada a toda a igreja. Obrigada, Daila, Luther, Pastor Davi. Contem comigo para o que vocês precisarem. Pastor Davi tem meu contato. Se alguém, de alguma maneira, quiser continuar conversando comigo sobre isso, pode procurar o Pastor Davi, que ele passa o meu contato, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por mais um dia. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus vivo, presente, e um Deus também, Pai, que vela pelos seus filhos, Senhor. E o Senhor quer o melhor para cada um de nós, para cada família que traz o nome e a marca do Senhor, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor possa abençoar todas as famílias que se intitulam, ó Deus, lavadas pelo teu sangue, compromissadas com o teu reino, que o Senhor possa dar uma direção para cada família, Senhor, na educação dos filhos, no relacionamento de pais, no relacionamento com a comunidade, Senhor, que tu possas, ó Deus, dar a direção plena vinda do alto, Pai. Em relação àqueles que não te conhecem, ó Deus, que a igreja possa ser um braço do Senhor, possa ser, ó Deus, um canal de salvação, um canal de boas novas, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Abençoa a Laísa, o seu trabalho, o seu projeto dentro da igreja, dentro da escola, seus relacionamentos, ó Deus, seus sonhos, que a Laísa tenha a concepção sempre no coração e na mente, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, ó Deus, serão acrescentadas na vida dessa moça, Senhor. Abençoa a nossa comunidade Moriá, Pai, cada família, o pastor, toda a liderança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço muito a Laísa, ela é uma bênção. Você que não conhece o trabalho dela, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, Instagram, contatos aí para você seguir ela, conhecer um pouco mais do trabalho dela. Ela realmente é uma inspiração para mim, eu admiro muito o ministério dela e o trabalho dela. Bênção demais. Muito obrigado, Laísa, pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui com a gente. Foi muito legal mesmo. Quero agradecer aos irmãos da comunidade,
Obrigado a Daila, Luther e toda a comunidade que está com a gente aqui até esse momento. Quero convidar você a vir ao nosso culto à noite, às 19 horas, você que pode participar com a gente. Se você ainda não pode estar conosco, nós vamos transmitir também ao vivo pelo canal do YouTube. Tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, que o Senhor esteja reinando no nosso coração sempre. Até mais!